Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre venda de ilustrações no Adobe Stock e eu vou te mostrar como otimizar o seu tempo e o seu trabalho para você ganhar muito dinheiro por lá. Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E o vídeo de hoje é uma continuação de um primeiro vídeo que nós fizemos sobre venda de ilustração no Adobe Stock. Muitos de vocês pediram e hoje eu tô trazendo a segunda parte desse conteúdo para ensinar para vocês a criar variações de ilustração a partir de apenas um desenho. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição para você, junto com o link para você virar um contribuidor do Adobe Stock hoje mesmo. Então clica lá, vai lá criar sua conta para você começar a ganhar dinheiro por lá hoje mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês como vocês conseguem gerar uma ilustração, no caso essa personagem, e a partir dela criar outras variações que você pode cadastrar com tags diferentes e fazer render o seu trabalho, o seu tempo também, para criar um portfólio bem variado no Adobe Stock. Antes de você de fato sentar para trabalhar, eu recomendo que você entre no Adobe Stock, dê uma olhada no tipo de projeto que você tem lá, para você se contextualizar se é algo que você ainda não fez, uma coisa com a qual você ainda não está trabalhando, para você entender as suas possibilidades. Uma outra coisa interessante é você acessar portais de notícia e dar uma pesquisada em ilustrações que são usadas num contexto editorial. Esse não é o único uso que as ilustrações de banco vão ser usadas, você vai poder ilustrar qualquer tipo de coisa, mas como o portal de notícia está ali acessível para todo mundo, você vai ter uma boa ideia do tipo de coisa que é procurada. Eu fiz um pequeno mood board para você com algumas ilustrações que eu peguei de portais diversos, e aí você tem ilustrações de saúde muito utilizadas, é um tema que hoje em dia está muito em alta, principalmente saúde mental. Você tem ilustrações sendo usadas num contexto de carreira, como nessa matéria falando sobre feedback em estágio. Tem essa ilustração que está falando sobre privacidade. Essa outra aqui fala de um processo que o Ministério da Justiça está movendo contra empresas de telemarketing. E aí você vê que é uma ilustração que tem um estilo bem diferenciado, por exemplo, dessa aqui, que já é bem geométrica, está falando da crise, da falta de pólen. Então tem espaço para todo mundo, para todas as linguagens. Isso aqui vai te ajudar, vai te dar um norte. Então eu recomendo que você monte um moodboardzinho até para te ajudar com a geração de ideias. Agora vamos passar para botar a mão na massa. Eu vou te ensinar o processo do início ao fim para você estruturar essa personagem e depois a gente vai gerar algumas variações. Então eu vou partir desse esqueleto daqui. Vamos refazer eles juntos. Eu foquei em trazer para vocês um estilo que fosse mais geométrico e que fosse mais acessível também para quem não se sente confortável em desenhar à mão, mas que pudesse usar os recursos do Illustrator, as formas básicas, os recursos de linha, para fazer um trabalho que fosse bacana e que pudesse ser disponibilizado lá na plataforma. Então é nisso que a gente vai focar hoje. Eu vou começar fazendo o círculo da cabeça com o retângulo. Eu vou fazer o pescoço da personagem. Você pode manter a cabeça dela de frente, mas eu escolhi aqui trabalhar com ela de lado. Para fazer esse narizinho é muito simples. Eu vou pegar a ferramenta caneta que está aqui ou no atalho P e vou criar um ponto aqui acima desse ponto, tá vendo? Normalmente o círculo já vem com 4 pontos. Eu vou criar um ponto aqui e outro aqui. Então, tô criando 2 pontos. E aí vou puxar esse ponto aqui intermediário para frente e tá feito o nariz. Ó, você pode moldar esse nariz como você quiser. Você pode deixar ele mais assim arredondado em cima, você pode arrebitar ele se você quiser, tá? Mas desse jeito sai um nariz bem rapidinho. Agora vamos fazer o corpo. Para fazer o tronco, eu vou pegar a ferramenta retângulo e aí vou fazer um quadrado mais ou menos aqui, um quadrado meio retângulo, meio quadrado. E a proporção disso aqui vai depender o quão achatada você quer que a sua personagem seja. Você pode fazer ela bem achatada, com o tronco assim bem chatinho, com a perna comprida, fica legal. No caso eu vou manter essa proporção e vou entrar com
as setinhas do teclado para fazer a cintura e em seguida eu vou fazer as linhas dos braços e das pernas. Então eu posso fazer isso com a ferramenta lápis, o atalho para ela é a letra N de navio, então eu posso fazer desse jeito aqui ou posso fazer com a Pen Tool. O que eu sempre falo é que você não precisa fazer os dois lados. Nesse caso a gente pode desenhar com simetria, então eu vou desenhar um lado só, vou dar um Ctrl C, Ctrl F, F de faca para poder colar no mesmo lugar. E aí aqui no painel transformar, eu vou habilitar o ponto mais externo, ponto de referência aqui, mais externo do lado direito. E vou pedir para virar horizontalmente a minha cópia. Depois disso, é só eu arrastar com o Shift para o lado e posicionar na outra metade do corpo. Depois que você já tiver essa estrutura pronta e eu quero desenhar uma saia nela, você pode fazer como eu e desenhar um trapézio aqui embaixo para ser a peça de baixo, a saia da personagem, tá bom? Nessa fase aqui, eu já apliquei as cores que eu quero para essa personagem primária e tudo isso eu vou poder mudar, e devo mudar conforme eu for gerando variações dessa personagem. Nessa primeira versão, essas vão ser as cores e aí eu quero fazer algumas observações importantes. Com relação aos braços e pernas, isso daqui é uma linha engrossada com peso muito alto. Essa linha aqui que eu coloquei, ela tem 40 pontos. O meu artboard total, ele tem 1080 pixels de altura, isso para dar uma referência para vocês. Eu tô usando 40 pontos para grossura dos braços e das pernas também tá bem parecido, ele tá com 57, não é muito mais não. Por que é vantajoso você trabalhar com essas linhas assim? Eu tô adotando um estilo que é aquele estilo chamado Alegria. O nome do estilo é Alegria. Se você procurar Corporate Alegria, Corporate Illustration Alegria, você vai ver aquele estilo ilustrado de personagens que tem um braço comprido, uma perna grossona. E esse estilo é bom, embora ele já esteja sendo usado já há bastante tempo, né? Já esteja muito popularizado, mas esse estilo é bom porque ele permite algumas liberdades, como você ter os braços bem compridos, os braços fazendo alguns movimentos que num desenho mais realista você não poderia. Então eu tô trabalhando com esse estilo daqui, mas como eu falei, olhando aquela pesquisa nossa inicial, você vê que tem espaço para todo tipo de estilo. Não se prenda em fazer as coisas dessa forma, tá? Isso aqui é só um exemplo. E bom, voltando para cá, considerando que eu tô trabalhando com esse estilo que me dá um pouco mais de liberdade, de ter algumas formas mais impossíveis, por assim dizer, é uma vantagem muito grande você trabalhar com traçado, porque você pode simplesmente vir aqui e ir desdobrando e entortando o braço da personagem da maneira que você quiser. Um outro recurso que você pode usar se você não quiser editar pontos âncora desse traçado do braço é trabalhar com a ferramenta Distorção de Marionete. Ela fica aqui dentro da ferramenta de transformação livre, que é esse quadrado com essa seta. Se você pressionar e mantiver pressionado, ela vai estar disponível para você. E o que essa ferramenta faz, a gente até já tem um vídeo só falando dela aqui no canal, tá no cartão para você assistir, se você ainda não viu. O que essa ferramenta faz é criar alguns pontos de flexão de um objeto. Então eu adicionei um ponto de flexão aqui, um ponto de dobra, e aí eu posso mover isso daqui, ele vira um ponto, uma alavanca, tá vendo? Então eu consigo mudar a posição desse braço de uma maneira mais fácil, talvez, do que editando pontos, se você não tem tanta habilidade com edição de ponto âncora. Então, dessas duas formas, a gente vai conseguir gerar uma variedade de posições, que é o que a gente precisa para ter vários desenhos a partir de um só. Além de, claro, mudar a roupa, mudar a cor da pele, tá? A gente vai precisar ter posições diferentes. Para fazer o cabelo e os elementos do rosto, eu fiz tudo muito simplificado. Então, o olho foi uma bolinha pretinha, mas você pode fazer também um olho de elipse comprido, tem vários estilos que você pode seguir. Para a boca, eu desenhei com a Pen Tool um meio círculo, tão simples quanto isso. E para o cabelo, você pode trabalhar misturando o desenho com a ferramenta lápis, lembrando, o atalho para ela é a letra N. Então você pode vir aqui e desenhar, ó, o cabelo assim livremente, ó, fica bem legal. Você vai fazer de um lado e depois você tem que fazer a parte de trás do cabelo para ela não ficar, ela já tá meio fazendo a egípcia, né? Então para ela ficar um pouquinho mais tridimensional,
ou menos bidimensional, você faz o cabelo aqui atrás da cabeça, ó, desenha essa parte aqui, manda para trás. Clica com o botão direito, pede para organizar, enviar para trás e aí você consegue ter um pouco de profundidade, tá bom? Ficou um pouco esquisito aqui o cabelo dela, mas você entendeu. Uma outra coisa legal que você pode colocar são certos detalhes. Além do nariz, você pode colocar uma orelha, que vai ser um círculo da cor da pele por cima do cabelo. Então é desse jeito, gente. Você vai criando essas variações dessa forma. Cabelos diferentes, tons de pele diferentes, posições diferentes. Isso falando da forma humana. Se você estiver trabalhando com objetos, a lógica vai ser a mesma, mas a gente, no caso, trabalhando com personagem aqui. Bom, a partir daquela personagem, eu fiz um casal que a gente pode usar para o Dia do Orgulho LGBTQIA+, pode usar para o Dia dos Namorados. Essa segunda personagem foi criada a partir da primeira. Eu dupliquei a primeira, arrastei com Alt e fui mudando os pontos de interesse. Então, mudei a posição do braço, coloquei o braço virado aqui para dentro, joguei o braço aqui para cima, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. No caso, eu vou colocar aqui ela tocando na própria barriga, mas mudei a posição. Aí depois eu vim aqui, ela tá de blusa laranja, né? Eu desenhei uma manga aqui por cima, adicionei uma manga da mesma cor da blusa. E aí você toma cuidado com essas junções aqui, dá um zoom, vê se a junção tá acontecendo direitinho, não deixa ficar algo assim, porque isso tira o valor do seu trabalho. Uma pessoa que baixe o seu trabalho no Adobe Stock uma primeira vez e veja que você foi um ilustrador relaxado, que deixou coisa aparecendo que não tinha que aparecer, ponto de junção que não está casando perfeitamente, ela não vai voltar para baixar novamente outras ilustrações. Para fazer os dedinhos foi bem fácil e comenta aqui se você já tinha visto alguma técnica nesse sentido, compartilha comigo. Eu vou usar a mesma cor de traçado que eu tô usando pro braço, só que com um traçado bem mais fino, sei lá, uns 8 ou 10 pontos. E aí, com a ferramenta lápis, eu vou desenhar por cima os dedos. Então, eu fiz ela segurando uma florzinha, ó, tá aqui os dedinhos, já faz uma mãozinha bem estilizada. Tá vendo, ó? Novamente, isso aqui não pode acontecer. Então, você vem, ó, e coloca o dedo, que é o dedo mindinho, por dentro aqui da mão. Você pode até marcar a divisão entre os dedos, se você quiser, ou você pode pegar a mesma cor do traçado e escurecer essa cor um pouquinho e com um traçado bem mais fino, de repente meio ponto, você vir aqui e marcar a divisão dos dedos. Também fica legal, tá vendo? Ó, tudo isso são recursos que você pode utilizar para ir tornando o seu trabalho único. E aí nessa posição que ela tá agora, eu já poderia colocar ela tocando violão, por exemplo. Eu já poderia gerar uma série de instrumentos musicais ou uma série de repente de adolescentes acampando. Então você vai pensando nessa geração de ideias e vai gerando as ilustrações para acompanhar e para crescer o seu portfólio. Olhando aqui para essa segunda personagem, ela tem um tom de pele diferente e aí fica a dica, se você vier aqui em amostras, no menuzinho lateral, pedir para abrir biblioteca de amostras, você vai encontrar uma paleta de tons de pele que vai ter diversos tons de pele, diversas cores que são usadas para tom de pele, desde os tons mais claros até os tons mais retintos, de pele mais retinta. E ela tá toda engatilhada aqui. Se você for ver, ó, o braço é uma parte, o seio esquerdo é uma elipse, a mãozinha foi feita daquele jeito que eu mostrei para vocês e eu encaixei uma com a outra para que elas estivessem abraçadas. A partir dessa ilustração, eu já gerei uma outra ilustração que você pode usar para o Dia das Mães ou o Dia das Avós, se você envelhecer mais essa segunda personagem. E aí, nesse contexto, tinha tudo a ver que elas tivessem um tom de pele parecido para indicar a relação de parentesco. Eu adicionei umas ruguinhas na personagem que seria a mãe, coloquei um cabelo grisalho e coloquei uma florzinha na mão dela. Fora isso, eu aproveitei todo o resto. Uma terceira opção que eu gerei a partir daquela primeira personagem é
uma bonequinha que tá sentindo dor no estômago. E daqui a gente pode cadastrar ela com várias tags. A gente pode cadastrar com uma tag de ansiedade, de saúde mental, pensando que talvez você tenha uma somatização quando você tá ansiosa e aí você tem dor de estômago. Você pode cadastrar com uma tag de saúde física, que não tem relação necessariamente com saúde mental. E aí desenhar, sei lá, uma batata frita aqui dentro, tipo, ela comeu demais na noite anterior e aí tá passando mal. E eu coloquei ela com esse pijaminha rosa pra parecer que ela acordou, não acordou muito bem, né? Tá um pouquinho ali de ressaca, comeu demais. E aí eu quero dar uma última dica, um toque final. Mas antes desse toque final, eu quero te convidar pra se inscrever no canal se você ainda não fez isso e dar o seu joinha, porque talvez você não tenha feito isso ainda. E a dica final que eu quero dar é você trabalhar com textura, com a aplicação de textura em cima da ilustração para, novamente, enriquecer o seu trabalho, fazer com que ele fique mais interessante e mais diferenciado em relação ao que já existe na plataforma. Eu tô usando aqui um pincel de textura que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu vou colocar o vídeo também aqui no cartão para você assistir. E para você adicionar textura é muito simples. Você vai adicionar dentro da forma. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar o braço dela. Ele tá como traçado ainda. Para você finalizar, eu recomendo que você venha e peça para contornar traçado aqui dentro de objeto, caminho, tá? E aí você vai transformar isso daqui num objeto, ele não vai mais ser um traçado. Em seguida, você vai selecionar só o braço e vai vir aqui na barra de ferramentas, nesse ícone pequenininho aqui do desenhar dentro, e aí vai selecionar esse ícone para que tudo que você desenhe daqui para frente seja desenhado dentro do braço. Tira a seleção, se você tiver selecionado aqui, você tira essa seleção. Escolhe o pincel, o Scatter Brush, eu tô trabalhando com ele na opacidade de 20% no modo de mesclagem multiplicar, porque eu quero ele bem suavizado. Desenha com ele na borda, tá vendo? Você vai criar esse sombreado pontilhadinho aqui na beira, tá? Lembrando que isso é um traçado, então você pode editar esse traçado, ó, tirar ele um pouco daqui. E você pode mexer também na espessura. Se você colocar ele com meio ponto, ele vai ficar mais discreto. Vamos dar um zoom aqui, tá vendo? Ó, ele fica pequenininho, fica mais delicado, tá? Toma cuidado, porque se você aplicar, por exemplo, no rosto, vai ficar parecendo que ela tem uma barba. Pode não ser o que você quer, mas no pescoço, no resto do corpo, isso vai funcionar. E é isso, gente. Se você quer ver mais temas relacionados ao Adobe Stock, comenta aqui embaixo. E para se tornar um colaborador do Adobe Stock, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição para você virar um colaborador e começar a vender seus projetos hoje mesmo. Se você achou que esse conteúdo foi útil, compartilha com alguém que também possa ser ajudado. E deixa aqui um comentário com a sua sugestão de tutorial que você gostaria de ver aqui no Vetoriza Aí. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!